em uma terra chamada Ur dos Caldeus, entre rios e cidades antigas. Vivia um homem chamado Abrão. Já com seus 75 anos, de barba longa e grisalha, sua pele era bronzeada pelo sol do deserto. Ao seu lado, sempre fiel, estava sua esposa, Sara, uma mulher de 65 anos, de expressão serena, e cabelos grisalhos, presos com simplicidade. A vida deles era tranquila, seguindo os costumes de seu povo, adorando os deuses de seus pais. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Uma voz poderosa e clara como nenhuma outra ecoou no coração de Abrão. Era a voz do Deus único, uma presença que ele nunca havia conhecido antes. E a mensagem era um chamado que mudaria sua vida para sempre. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine o peso dessa ordem. Deixar tudo para trás. A casa, os amigos, a segurança do que era conhecido. Abrão poderia ter duvidado, poderia ter ignorado, mas em seu coração, ele sentiu uma certeza inabalável. Aquela voz não era uma ilusão. Ele olhou para Sara e nos olhos dela encontrou a mesma fé silenciosa. Deus continuou, fazendo uma promessa grandiosa. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa incrível para um homem de 75 anos, cuja esposa, Sara, era estéril e não podia ter filhos. Como ele poderia se tornar uma grande nação? Parecia impossível aos olhos humanos. Mas Abrão não se apegou às impossibilidades. Ele acreditou na promessa, confiou. Sem hesitar, começou os preparativos. Ele reuniu sua família, seu sobrinho Ló, um homem mais jovem, de barba curta e olhar curioso, e todos os seus servos e bens. Deixaram para trás a cidade de Ur e partiram em direção ao desconhecido. A primeira parada foi em Harã. Lá eles se estabeleceram por um tempo. Foi um período de espera, talvez de reflexão, mas o chamado divino ainda queimava no peito de Abrão. Harã não era o destino final. Após a morte de seu pai, Terá, a voz de Deus, falou novamente, reafirmando a ordem: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E assim, a jornada recomeçou. Abrão, com 75 anos, Sara, Ló e toda a sua casa atravessaram o rio Eufrates e entraram na terra de Canaã, uma terra habitada por outros povos, os cananeus. Era uma terra estrangeira, cheia de desafios. Eles não tinham um lar. Eram peregrinos. Chegaram a Siquém, perto do grande carvalho de Moré, e ali, naquele lugar sagrado para os cananeus, Deus apareceu a Abrão. Não apenas uma voz, mas uma aparição. E ele disse: à sua descendência darei esta terra. Para Abrão, aquilo foi a confirmação de que estava no caminho certo. Em gratidão, ele construiu ali o seu primeiro altar ao Senhor, um marco de sua fé em meio a uma terra estranha. Um sinal de que, embora fosse um estrangeiro, aquela terra um dia pertenceria aos seus descendentes, conforme a promessa divina. De Siquém, eles viajaram para o sul, para as colinas a leste de Betel. Lá, Abrão armou sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. E novamente, ele construiu um altar. A vida nômade era marcada por esses atos de adoração. Cada altar era uma declaração de sua confiança em Deus, um ponto de conexão com o divino em sua longa peregrinação. Ele invocava o nome do Senhor, mantendo sua fé viva a cada passo. A jornada continuou, sempre em direção ao Neguev, a região desértica do sul. Mas a vida em Canaã não era fácil. Uma fome severa atingiu a terra. Não havia pasto para os rebanhos, nem comida para as pessoas. A terra da promessa estava se mostrando um lugar de provação. Diante da crise, Abrão tomou uma decisão pragmática: descer ao Egito, onde o rio Nilo garantia fartura mesmo em tempos de seca. No entanto, ao se aproximarem do Egito, o medo tomou conta do coração de Abrão. Ele olhou para Sara. Sua beleza, mesmo aos 65 anos, era notável. Ele temia que os egípcios, ao vê-la, o
matassem para tomá-la para si. Foi então que ele teve uma ideia, um plano nascido do medo. Ele disse a Sara: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e minha vida seja poupada. Era uma meia-verdade, pois Sara era sua Maherman por parte de pai, mas era, acima de tudo, um ato de falta de confiança. O mesmo homem que deixou tudo para trás baseado na fé, agora recorria à astúcia para se proteger. E de fato, ao chegarem ao Egito, a beleza de Sara chamou a atenção. Os oficiais do faraó a viram e falaram dela ao seu senhor. Sara foi levada para o palácio do faraó. E, como Abrão previra, ele foi tratado com honra, recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e camelos. Materialmente ele prosperou. Mas a que custo? Sua esposa estava no harém de outro homem, e a promessa de uma descendência parecia mais distante do que nunca. Foi um momento de grande crise espiritual para Abrão. Ele havia falhado em confiar plenamente em Deus. Mas Deus não havia abandonado sua promessa. O Senhor interveio. Feriu o faraó e sua casa com pragas severas por causa de Sara. O faraó, percebendo que algo estava terrivelmente errado e descobrindo a verdade, ficou furioso. Ele convocou Abrão e o confrontou. Que foi que você me fez? Por que não me disse que ela era sua mulher? Porque disse é minha irmã, permitindo que eu a tomasse para ser minha esposa? Aí está a sua mulher. Pegue-a e vá embora. O faraó, um governante pagão, deu uma lição de moral no homem escolhido por Deus. Expulso do Egito, mas com Sara ao seu lado novamente, Abrão partiu. Ele levou consigo toda a riqueza que havia acumulado. A experiência no Egito foi humilhante, mas também foi uma lição poderosa. Ensinou a Abrão que os planos humanos, baseados no medo, são frágeis. A verdadeira segurança não estava em sua astúcia, mas na proteção e na fidelidade de Deus, que cumpria sua palavra, mesmo quando a fé de Abrão vacilava. Eles retornaram para Canaã, para a região do Neguev, e de lá voltaram para o lugar entre Betel e Ai, onde ele havia construído o primeiro altar. De volta ao ponto de partida de sua fé, Abrão invocou novamente o nome do Senhor. Ele havia aprendido que sua jornada não seria livre de erros e medos, mas que a promessa de Deus permaneceria firme. A grande aventura da fé de Abrão estava apenas começando, e as provações e bênçãos que o aguardavam moldaria não apenas seu destino, mas o de incontáveis gerações futuras. Esta é a primeira parte da incrível jornada de Abraão, o pai da fé. Uma história sobre deixar tudo para trás, confiar no invisível e aprender que, mesmo em nossas fraquezas, a promessa de Deus nunca falha. Sebok. Gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa história épica. Obrigado por assistir e até a próxima.